Graça e paz, amados, estamos aqui passando mais uma vez para gravar a nossa mensagem para domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. O tema de hoje é: para que o Senhor lhe salvou? Nas semanas anteriores, nós ministramos assim: por que Deus lhe salvou? A resposta é porque Deus lhe ama de uma maneira intensa e por causa disso ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa questão do amor de Deus não é somente dirigida à minha pessoa, à sua pessoa, é para toda a humanidade. Por isso é que depois que você é salvo, tem algumas coisas que Deus requer de você e de mim. No primeiro encontro nós falamos que o Senhor lhe salvou para você implantar o reino de Deus aqui nessa terra. O segundo domingo nós ministramos sobre que Deus lhe salvou para adorá-lo em espírito e em verdade. E hoje, terceira semana, nós vamos ministrar que Deus lhe salvou para você pregar o evangelho a toda a criatura. Vamos ler um versículo bíblico, então nós vamos orar. Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, diz o seguinte: E disse-lhe: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo grande privilégio que o Senhor me concede em pregar o evangelho, Senhor, para os teus filhos. É uma missão honradíssima e eu quero lhe agradecer por isso. Porém, eu quero enfatizar que eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer aos nossos ouvintes, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim pode, e eu desejo, que me capacite de maneira sobrenatural para que aquilo que vai ser pregado aqui seja uma mensagem de vida, uma mensagem impactante que possa alcançar o coração dos nossos internautas. Senhor, a Ti desde já te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor e o fazemos em nome de Jesus. Conceda também, papai, àqueles que nos assistem o espírito de revelação e de sabedoria, para que aquilo que estamos ensinando não seja meramente uma explicação verbal, mas sim uma revelação profunda das Escrituras para a salvação de todo aquele que crê em Jesus e que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, para início de conversa, a abertura desse texto nos dá a clareza de como as coisas devem ser anunciadas. Por exemplo, há uma máxima que aí todo mundo acha que todo mundo é filho de Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa na rua: ô meu amigo, você acha que todo mundo é filho de Deus? O cara vai dizer: claro, lógico, nós somos o quê? Mas eu quero lhe dizer, meus amados, que o entendimento dessa verdade está errado. A Bíblia nos indica que todas as pessoas são criaturas. É diferente ser criatura e ser filho. Na verdade, o grande propósito do Evangelho é transformar as criaturas em filhos. E para isso, Deus lhes dá um poder sobrenatural para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso porque Jesus veio para os seus, e Jesus era judeu. Ele veio para os judeus, e os judeus não quiseram recebê-lo. Então Deus abriu o leque para as demais pessoas da terra, que não foram só os judeus, e graças a Deus por essa decisão, porque através disso o evangelho alcançou a você e a mim, e hoje esse evangelho quer alcançar a muitas e muitas e muitas pessoas espalhadas pela face da terra. Então, o grande desejo do coração de Deus é que eu e você saiamos por todo o mundo, não é só no Brasil. Brasil, Europa, Ásia, África, América do Norte. Saiamos para todo o mundo e preguemos o evangelho para toda a criatura. Porque Deus quer salvar a humanidade. Isso é uma verdade muito clara, e eu vou passar no próximo versículo a explicar isso.
Mas o texto aqui diz assim, que você vai pregar para toda criatura e o Espírito Santo vai convencer o seu ouvinte para entender a mensagem e aceitar ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Crer na pessoa de Jesus Cristo. Agora, ele diz que além de crer, você precisa ser batizado nas águas para ser salvo. Tem muita gente que não quer, aceita Jesus, mas não quer se batizar, porque diz, não, mas eu já me batizei quando era criança. Gente, batismo de criança não tem nenhum valor para a salvação, porque a criança, ela não tem entendimento do que ela está fazendo, ela vai na onda porque o pai e a mãe levam numa pia batismal, e ela então recebe aquela aguinha na testa, mas a criança não sabe o que está se passando ali. E batismo é uma coisa com entendimento espiritual, você tem que saber o que está fazendo, por que está fazendo e para que você está fazendo. E aqui o texto é muito claro. Jesus não está mendigando para você aceitar a Ele como seu único Senhor e Salvador. Ele prega, ele comunica a verdade, e a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê será condenado, já está condenado. Então, Deus não quer que ninguém seja condenado. Por isso, ele enviou seu filho na cruz para morrer pelos pecados da humanidade. Mas a humanidade precisa compreender essa tremenda verdade do Evangelho. Jesus veio para nos resgatar, nos trazer uma salvação maravilhosa. Amados, veja o que nos assegura o texto de 1 Timóteo 2, 3 a 5. É um texto que eu acho primorosíssimo e eu amo demais. Ele diz assim, ó: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja, escute bem, o qual deseja que todos os homens e mulheres sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Veja bem, o desejo do coração de Deus é que todas as criaturas venham a se salvar mediante o ato redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é desejo do coração de Deus que nenhuma pessoa deixe de aceitar a salvação em Cristo Jesus. Agora, esse texto nos traz algumas verdades muito interessantes e eu gostaria de compartilhar com você neste momento. Ele diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador? É que todos os homens e mulheres sejam salvos. E aí ele continua: e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Querido, a verdade é algo muito questionada, é algo muito confusa, é algo muito relativo, porque para uns a verdade é uma coisa, para outros a verdade é outra coisa. Mas eu quero lhe dizer que a verdade bíblica é uma só. Não tem duas verdades bíblicas, é uma só. Ele aqui vai explicar para nós. Perguntaram para Jesus o que é a verdade, mas não deixaram ele responder. Jesus é a verdade. Ele é a verdade e a vida. E ninguém chega até o Pai se não for através de Jesus. Então, sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, nesse texto especificamente, o que é que Deus está falando sobre essa verdade? O versículo seguinte, ele diz claramente que verdade é esta, que eu e você precisamos ensinar para os nossos amigos. Ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Meus queridos, você sabe que há milhares de religiões espalhadas no planeta. Na Índia, por exemplo, é uma coisa absurda. Por que tem tantas e tantas religiões? Eu explico. É porque, segundo a cabecinha das pessoas, há muitos deuses,
Na Índia, há mais de 3.000 deuses. Por exemplo, a vaca pastando na rua, ela é Deus. Você não pode matar uma vaca lá, porque você está matando Deus. Os macacos, quando tem festa na rua, fazem a maior lambança, pula nas barracas, derruba as coisas, rouba os utensílios das pessoas e ninguém pode fazer nada, porque o macaco é Deus. Olha só. Na Índia, você não pode matar um mosquito sequer. Por quê? Porque naquele mosquito poderá estar a encarnação da sua avó. E se você matar o mosquito, você matou a vovó. Veja a que ponto nós chegamos, meus amados, na ignorância das pessoas, na falta de revelação, na falta de entendimento de coisas espirituais. E deixa eu lhe dizer uma coisa que eu falo por propriedade. Não há vários deuses, só há um único Deus, que é o Deus de Israel, Yahvé, o Deus da aliança. Não há 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, não. Só há um único Deus, o Deus de Israel, que criou os céus e que criou a terra e que criou você e eu. Então, para com esse negócio de que tudo é Deus. Não. É que a natureza é Deus. Não tem nada disso. A natureza é natureza e Deus é Deus. Agora, preste atenção. Aí as pessoas costumam dizer assim, olha, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? É mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Ele, quando estava ministrando para os seus apóstolos lá na Galileia, ele disse um dia para eles, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais comigo também. E aí Tomé falou, mas o senhor vai, senhor, para onde? Nós não sabemos o caminho para onde o senhor vai. Se o senhor for embora, nós vamos ficar aqui à toa na vida. Aí Jesus disse, Tomé, deixa eu falar algo para você. Eu, Jesus Cristo de Nazaré, sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Gente, nós só temos um mediador entre nós e Deus. Não é o Papa, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o profeta, não é o santo A, B ou C. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Porque Jesus nasceu nesse mundo de uma mulher. Ele nasceu como homem para ter legalidade de nos representar e de viver aqui abertamente com toda a autoridade que o Pai lhe concedeu. Viveu, nasceu, viveu, foi batizado, preparou um grupo de discípulos para dar continuidade à obra e aos 33 anos e meio ele morreu crucificado, porque ele já tinha feito todo o trabalho aqui, não tinha mais necessidade dele ficar por aqui, e Deus Pai permitiu que ele fosse morto numa cruz para nos trazer a redenção de salvação eterna. Então, meus amados, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso mediador. Então, temos que parar com essa mania de ter várias religiões, de ter vários deuses, de ter vários mediadores entre Deus e os homens. Não é por aí, querido. Isso tudo é religião. E religião é uma coisa que o Senhor Jesus combateu muito quando ele aqui viveu lá na Galileia. Então, veja bem, Deus deseja de todo o seu coração que todos os homens sejam salvos. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Simplesmente porque Deus deseja todos vão ser salvos? Não. Por que não? Porque Deus nos criou com livre arbítrio. Eu e você temos a liberdade de escolha. Eu escolho aonde eu vou morar, eu escolho onde eu vou trabalhar, eu escolho aonde eu vou servir a Deus, eu escolho que roupa eu vou vestir, eu escolho não querer Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas o resultado disso é inferno. Deus sabe e fica triste, mas ele não interfere.
A Bíblia diz que Deus, em Apocalipse 3:21, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas, se o Senhor bate a porta do seu coração e você não abrir a porta para ele entrar, ele simplesmente vai na outra porta do lado e vai, e vai, e vai. E você que resistiu, você que não aceitou, vai amargar com as duras consequências de passar a sua eternidade com Satanás e seus demônios. Essa vida nossa aqui na Terra, querido, ela é muito curta, no máximo 100, 120 anos. Mas, após essa vida, haverá uma eternidade. É um tempo que não tem começo nem fim. E aí vem a grande e maravilhosa pergunta: aonde você vai passar a sua eternidade? Quero que você pense nisso. Segunda pergunta: com quem você vai passar a sua eternidade? Eu já escolhi. Eu vou passar a minha eternidade no céu e vou passar a minha eternidade com Jesus. Porque esse convite está aberto a todos. Agora, cabe a cada um de nós dizer: sim, Senhor, eu aceito, eu quero isso para a minha vida e vamos caminhar nessa direção. Então, o tema de hoje é que você foi salvo para pregar o evangelho para toda criatura, porque Deus não quer que nenhuma pessoa se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Há um só Deus, o Deus de Israel. E há um só intermediário entre o Deus de Israel e o homem, que é Jesus Cristo, homem. Porque ele veio ao mundo como um homem. Viveu aqui, sofreu aqui, ensinou as coisas aqui, morreu aqui. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou. E hoje Jesus está vivo, assentado à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Agora, olha que palavra maravilhosa está escrita em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro nome. As pessoas estão aí pregando religião, várias religiões na TV, no rádio, na internet, mas a Bíblia diz claramente: não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra Jesus quer dizer Salvador. Então ele é o cara, ele é a pessoa na qual eu e você precisamos confiar, nos entregar e segui-lo de maneira maravilhosa. Agora, o apóstolo Paulo, ele é um cara maravilhoso. Eu amo os estudos de Paulo a respeito de pregar o evangelho. Ele diz assim, 1 Coríntios 9, 16, 17. Se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Querido, tem muita gente que acha que não precisa pregar. Eu não preciso pregar. A obrigação de pregar o evangelho é dos pastores. A propósito, eles ganham da igreja para isso. Ei, nada mais equivocado. A responsabilidade de pregar o evangelho é de todo cristão nascido de novo. Olha só, Paulo diz assim, se eu anuncio o evangelho, e Paulo anunciou, até na cadeia, não tendo que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Meu querido que me assiste, se você já é um cristão, nascido de novo, pregar o evangelho não é sugestão, não é uma proposta vazia, é uma obrigação sua e minha. Sabe por quê? Está escrito assim, ide por todo mundo. E essa palavra é para todos os cristãos. E pregai no imperativo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então essa ordem é para todo o planeta, é para todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não é só para pastor, não é só para apóstolo, não é só para padre, não é só para bispo, não. É para todo cristão. E se você é um cristão
nascido de novo e não está fazendo isso, amado, lamento lhe dizer que você está fora da vontade boa, perfeita e agradável do nosso Senhor e Pai, Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, e Paulo ainda diz, ó, se eu faço essa pregação de livre vontade, e essa deve ser a nossa postura, tem um galardão. Lógico, Deus, nada que você faz para Deus vai ficar sem recompensa. Tudo que eu e você fazemos para o Senhor, há recompensa. Inclusive, se você der um copo de água fria a um desses meus pequeninos irmãos, receberá recompensa. Imagina a recompensa que você vai ter quando você levar uma pessoa à salvação em Cristo Jesus. Agora, mas se eu faço constrangido porque é obrigação, porque Deus quer, é então a responsabilidade de despenseiro que me é confiado. Querido, vai chegar um dia que todos nós vamos nos apresentar diante de Cristo para prestar conta da nossa mordomia, da nossa administração, do nosso chamado, das coisas que Deus nos designou a fazer, se nós fizemos ou não fizemos. Não é aqui o julgamento do trono branco, aquele lá é para condenação, aquele lá é para quem não aceitou Jesus. Mas não pense porque você já aceitou Jesus e você está garantido que você não será chamado para uma prestação de contas daquilo que Deus lhe comissionou para fazer. Então nós precisamos cumprir esta obrigação. Pregar o evangelho é um comando imperativo para todos os cristãos nascidos de novo. Agora, o que eu acho interessante em Paulo é que ele diz o seguinte, deixa eu ler o texto, depois eu explico para você. Romanos 15, 20 diz assim, esforçando-me, amado, para fazer a obra de Deus, você tem que se esforçar. Não adianta você ficar sentado no sofá, assistindo aí os programas de televisão, no bom descanso do celular, com o ventilador ligado, naquela mordomia, você não vai alcançar a obra de Deus. Ele diz assim, esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho onde Cristo onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Tem certas pessoas que gostam de fazer pescaria na igreja dos outros. É simples, o cara já foi salvo, está ali servindo a Deus. Você vai lá e joga um bilabial na pessoa, faz um convite e leva ele para a sua igreja. Ei, isso aí você está pescando em aquário alheio. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos nos esforçar e falar de Cristo aonde ele não foi pregado. Porque aonde ele foi pregado não há necessidade. Então Paulo tinha essa percepção, Paulo tinha essa clareza de pensamento, e ele quer passar isso para nós, para que a gente não fique procurando moleza. Ah, mas eu não sei quantos já pescarem, pegue e pague, pesque e pague. É fácil, você joga um anzol, puff, o peixe já pega. Eu quero ver você pescar num rio comum, quero ver você pescar no mar, quero ver você pescar na lagoa, e fica lá meia hora, 1 hora com o seu anzolzinho lá para pegar um peixe. É a mesma coisa, porque Paulo era pescador, e Deus chegou para ele e falou, olha, Paulo, a partir de hoje você vai pescar homens, não vai mais pescar peixe. Acabou a sua profissão de pescador de peixe, mas eu te transformo agora em pescador de homens. Mas nós temos que pregar o evangelho, amados, aonde Cristo não está sendo anunciado. Veja, a Ásia é um bom lugar, porque lá não se pode falar de Jesus. A China, se pegarem você com a Bíblia, você vai ser preso. Então é nesse lugar que nós precisamos pregar. Para você saber, a China é onde tem a maior igreja do planeta, chamada Igreja Subterrânea. Lá na China as pessoas se reúnem nas casas, às escondidas, não é publicamente, não é num salão enorme, com todo o conforto como nós temos aqui no Brasil. Então pregar nesse lugar, meu amado, é muito arriscado, mas é justamente lá onde o evangelho precisa ser pregado,
para você ganhar pessoas para Jesus. Agora, há uma passagem muito interessante do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9, que nos diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Desde o Novo Testamento, há 2000 anos atrás, que nós lemos essa declaração de Pedro. Aí, então tem muita gente que fala, Jesus não votou até agora, não vai votar mais. Vai. Ele não votou ainda, olha o detalhe, porque ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum dos seus parentes pereça. Será que nós já falamos do Evangelho para os nossos parentes e amigos? Muitos têm vergonha, muitos não querem se envolver, muitos são crente agente secreto. Ele não pode se manifestar porque descobre a identidade dele. Ei, meu amado, as pessoas que você conhece, olha só o que eu vou lhe dizer, e que você não falaram do amor de Deus para elas, e elas morrerem, Deus vai cobrar o sangue daquela pessoa da tua mão. Está escrito isso em Ezequiel 3, 18 e 19. Sério. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Mas o cara não quer saber. Ótimo, é problema dele. Se ele não quer saber, tudo bem. Mas eu e você não tem que pensar se o camarada não vai aceitar. Nós temos que crer que o Espírito Santo pode mover naquele coração duro e transformá-lo num coração de carne. Então, é nossa responsabilidade pregar. Então, Deus não se esqueceu da promessa não, amados. Jesus vai voltar. Você creia ou não. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Se Jesus voltasse hoje, você e eu poderíamos estar em maus lençóis, porque tem muita gente que nós conhecemos, que é do nosso meio, que é dos nossos amigos, que a gente ainda não falou de Jesus. E aí a coisa pega. E para finalizar, nós vamos ler Mateus 24:14, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Há pregadores, há teólogos, há estudiosos que dizem que essa é a última etapa das profecias, dos sinais que estabelece a volta de Jesus, que falta se cumprir integralmente. Então esse evangelho do reino será pregado por todo mundo. E isso ainda não aconteceu. E cabe a você e a mim cumprir com essa tarefa, cumprir com essa ordenança, porque todas as nações precisam conhecer o testemunho de Jesus para decidir se quer ou não. Então, enquanto esse evangelho não for pregado em todas as nações, não virá o fim. E eu quero lhe dizer, meu amado, que o fim está próximo. Nós precisamos, acima de tudo, cumprir com essa ordenança. Então dizem que esse é o último sinal para a volta de Jesus. E hoje, com o advento da TV, da internet, de todos os meios de comunicação, vai ficar fácil para nós pregarmos esse evangelho por todo mundo. Então começa lá com Marcos: ide por todo mundo. E aqui ele diz que esse evangelho será pregado por todo mundo. É o cumprimento de Marcos 16:15. Para testemunho, as pessoas precisam ouvir de Jesus para dizer sim ou não, quero ou não quero. Ninguém vai ser condenado sem ter essa oportunidade de aceitar. Então virá o fim. Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Toca, meu Deus, ao coração das pessoas que ainda não te conhecem, para que através dessa ministração eles possam entregar as suas vidas para o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Pai, cada um dos nossos que nos assistem nesse momento. E desde já, Papai, nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Abençoa com salvação, Pai, todos aqueles que nos assistem nesse momento. E a Ti, Papai, te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o fazemos, Papai, no nome santo, amado,
maravilhado do Senhor Jesus. Amém e amém e amém.